Capítulo 11. A pior prisão é ter o coração fechado. Meu coração há muito tempo tinha se tornado rude, endurecido por todas as coisas que havia passado, mas eu não me orgulhava disso de maneira alguma. Sentindo a água morna cair sobre minha pele, pensei em todas as vezes que perdi a oportunidade de viver um grande amor, e tudo o que eu tinha mais próximo disso era a imagem de certo peão de boiadeiro. Eu invejava minhas irmãs, sabia disso pela forma como cumprimentei Guilherme e pela maneira que perguntei de Bernardo. Como eu queria também ter alguém para apresentar a eles e fazê-los ver que não era uma mulher sozinha. Mas a realidade era outra. Tudo o que podiam ver era uma mulher fria e vazia. Olhei para o meu corpo, inspecionando cada centímetro dele. A minha pele já não era tão firme como em outrora. Na verdade, sentia certa elasticidade em meus seios, que se encontravam levemente caídos, sem a sustentação do sutiã. Meu rosto já possuía algumas linhas de expressão, mesmo com todo o cuidado que eu tinha no dia a dia. Meus cabelos curtos e impecavelmente lisos já começavam a apresentar alguns fios brancos que eu teimosamente disfarçava com tintura. Meu corpo ainda possuía beleza, como as coxas firmes e as nádegas bem definidas, contemplado por um ventre levemente arredondado, mas já não era mais tão atraente, a ponto de fazer um homem apaixonar-se perdidamente. O que acabara de descobrir enchia-me de tristeza. Eu havia deixado a melhor fase da minha beleza passar. Se eu tivesse me casado como queria o meu pai, teria evitado tanta solidão. Ou não. Muitas ideias como essa me assombravam. A maldita dúvida sempre me perseguia. Ele, o rapaz que papai escolhera para mim, amava-me e eu sabia disso. Mas estava iludida demais para deixá-lo adentrar as duras paredes do meu coração. Não consegui lhe dar uma chance, e o que veio depois só me causara dor. O tempo havia passado para mim. Alguns homens tinham me feito companhia no decorrer dos anos, mas eu nunca consegui me entregar. Nada passava de uma noite casual, ou mesmo algumas semanas de encontros frívolos, com segundas intenções. Nada intenso. Nada consistente, e eu sabia que parte disso se devia à minha incapacidade de deixar que eles se aproximassem verdadeiramente. Tinha medo de me magoar de novo. Era insegura neste sentido e nunca consegui superar esta insegurança. Saí do banho, joguei-me sobre a cama, com o corpo ainda molhado, e fiquei olhando para o teto, completamente confusa. Em meio a toda a frustração para com meu corpo e minha beleza, o rosto do homem que encontrara antes surgiu em minha mente, Lisandro. Era de um homem como ele que eu precisava, forte, másculo, viril. Talvez não se importasse se minha pele já não fosse tão firme. Talvez pudesse me amar da forma que eu necessitava, para me sentir viva. Talvez. Tentei espantar tais pensamentos, afinal eles eram absurdos. Ele era apenas um empregado e, mesmo que eu estivesse necessitada de carícias, meu orgulho não me permitiria rastejar para o leito de um pobre coitado. Não mais.
Eu tinha aprendido a lição. Preferia procurar a um dos meus casos do que arriscar algo assim novamente. Não desci para o jantar, de fato, estava muito indisposta e agoniada com todas as minhas tormentas. Acabei adormecendo, ainda despida, sem cobertor, sem nada. Apenas eu e meus conflitos, como sempre, sempre sozinha. Na manhã seguinte, raios fortes de luz do sol entraram pela janela, fazendo os meus olhos arderem. Não estava preparada para acordar ainda, mas era preciso. Deviam estar preocupados comigo ou não. A mudança de clima durante a madrugada, de certa forma, me fez sentir a garganta raspando. Eu tinha dormido sem roupas e esfriou de repente. Ótimo, havia me resfriado durante a noite. Levantei-me e coloquei uma calça justa de brim, bege, e uma blusa preta um pouco folgada com um bolero da mesma cor da calça. Um visual muito menos formal do que o do dia anterior, mas ainda assim impecável. Já me sentia muito melhor comigo mesma em relação ao desespero da noite passada. Havia recuperado o meu equilíbrio e isso era ótimo. Bastante calma, calcei uma sandália preta com detalhes em dourado e desci para tomar o café. Estavam todos reunidos à mesa e percebi Diana estremecer. Quando me viu chegando, não me importei. Na verdade, poucas coisas como a presença irritadiça de minha irmã me abalavam. Depois de tudo, era preciso mais do que olhares feios para intimidar-me. Bom dia, proferi com uma voz ponderada a todos. Logo, notei a presença de um rapaz loiro com olhos claros ao lado de Marcela. Presumi que fosse um namorado. Bom dia, filha. Você está bem? Perguntou minha mãe, olhando para mim com expressões amenas. Você não desceu para o jantar. Foi o cansaço. Peço desculpas por isso. Acabei dormindo. Respondi pegando uma xícara para tomar um pouco de café. Bem, presumo que você seja o namorado de Marcela, certo? Disse dirigindo-me ao rapaz que deu um breve sorriso para mim. Sim, e você é a irmã chegada da capital. Um prazer conhecê-la, senhorita. Marcela me falou muito sobre você. O seu tom de voz polido e formal despertou minha curiosidade. De fato, Marcela soube escolher. O rapaz parecia o tipo de homem que toda mulher gostaria de ter ao lado, em uma social, com pessoas de prestígio, educado, fino, elegante, um verdadeiro cavalheiro. Com certeza papai o aprovava. O prazer é todo meu, respondi, bebericando logo em seguida minha xícara de café. Diana pareceu enojada diante da cena. Logo não pôde conter um comentário indesejável. Ai, Bernardo, quanta inocência! E você, Marcela, tome cuidado, ou acaba ficando sem o namorado. Olhou para o marido e no olhar dele um tom de reprovação a censurava por sua grosseria. Pode deixar, Diana. Se eu quiser roubar um homem para mim, tenho outro na lista. Após dizer aquilo, pisquei para Marcela, fazendo graça da situação. Eu não pretendia me deixar levar por Diana, mesmo que tivesse doído ouvir aquilo a meu respeito. Por isso deixei que um sorriso sarcástico surgisse em meus lábios, e minha adorável irmã pareceu sentir náuseas de tanta raiva. Levantou-se e disse de forma educada, como sempre: Vou terminar o café em meu quarto. Não aguento olhar para essa formalidade fingida. Me enoja. Ela se retirou, marchando como um soldado. Desconcertado, Guilherme se levantou quase que em seguida, olhando para todos com um desespero visível nos olhos. Perdoe-a por isso, ela anda muito nervosa ultimamente. Com licença.
Ele se preparava para sair quando minha mãe fez um gesto para que ficasse. Não, Guilherme, não vá atrás dela. Diana tem que começar a encarar as coisas com mais maturidade. Termine seu café conosco. Naquele momento senti-me orgulhosa por ser filha daquela mulher à minha frente. No final das contas, nós nos parecíamos muito, principalmente no espírito firme e decidido. Senhora Magalhães, não posso contrariar Diana. Ela ficará chateada se eu não apoiá-la. Guilherme parecia coagido, sem rumo, quase senti pena. Ainda bem que seus adoráveis filhos não estavam ali para presenciar tal cena. Já disse para me chamar de Helena, meu filho, e se cada vez que Diana agir assim, você correr para ela como se fosse o centro do mundo, ela ficará pior. Advertiu minha mãe de forma severa, quase áspera. Mamãe tem razão. Essa implicância comigo existe há muito tempo, Guilherme. Não se sinta culpado. Desculpe-me você pelo que falei, mas não pude evitar. E ela está errada, logo deixe-a pensar sobre isso. Seja firme e não permita que ela o trate como um objeto que pode ter em mãos quando quiser. Minhas palavras fluíram tão naturalmente que até mesmo para mim soaram pretensiosas. Engoli em seco e senti as bochechas corarem. Desculpem, é a minha humilde opinião. Todos ficaram em silêncio, principalmente eu, desejando nunca ter feito tal comentário. Graças a Deus, para quebrar o clima tenso que reinou sobre a mesa, Pedro começou a falar como se nada tivesse acontecido. Bel, depois do café gostaria de conversar com você no escritório. Aliás, eu e Henrique temos muito a lhe falar. Não entendi de imediato o que teriam para tratar comigo, mas presumi que fosse sério pelas expressões em seus rostos. Tudo bem, iremos conversar. Sorri fracamente para ambos e percebi que Tatiana retorceu o rosto ao olhar para Henrique. Não conseguia assimilar o atrito que existia entre ambos, pois ela me parecia ótima e meu irmão o mesmo garoto adorável de sempre. Depois de terminarmos o café em um clima muito estranho, fomos para o escritório e assim que entrei no cômodo, Pedro fechou a porta e Henrique começou a descer das prateleiras alguns livros pretos e colocou-os sobre a mesa. Bel, nós temos sérios problemas, começou Pedro. Se papai morrer hoje, digamos que tudo o que tem dará apenas para pagar suas dívidas. Olhei para ele, espantada. Sua abordagem direta pegou-me desprevenida e eu nem havia sentado ainda. Por isso senti-me um pouco tonta. Como assim? O que está me dizendo, Pedro? Papai tem muito dinheiro e a fazenda? Comecei tentando somar mentalmente toda a riqueza de nosso pai. Tinha, Bel, tinha, completou Henrique, interrompendo-me. Parece que ele tem feito maus investimentos nos últimos anos, o que pode levá-lo à falência. Isso é impossível, protestei. A ideia de nossa fortuna já não valer mais nada me deixou perplexa. Queria entender os motivos para que tamanho desastre pudesse ser digerido. Na verdade, a ligação que eu havia recebido, sabe-se lá de quem, estava me fazendo muito sentido naquele instante. Haviam me dito que precisavam de mim para resolver os negócios da família. Então é por isso que me chamaram? Perguntei com um riso nervoso escapando involuntariamente de meus lábios. Não exatamente para que eu pudesse ver o pai antes de morrer, mas sim porque nesse caso eu seria útil. Senti-me usada ao chegar a esta dedução. Todos ou quase todos estavam se mostrando corteses e amigáveis,
mas não tinha a ver com o fato de que queriam estreitar as relações familiares comigo novamente. E sim, porque precisavam de mim. Não, não é isso, Anabel, protestou Pedro de forma virulenta. Nós a chamamos porque o pai tem pedido para lhe ver. Mas, já que está aqui, queremos que fique a par de tudo e, se puder nos ajudar, será de grande valia. É verdade, Bel. Somente escute. Nosso administrador está chegando e ele poderá explicar melhor esses trâmites todos. Confesso que não entendo muito a respeito. E depois pode tirar suas conclusões. Completou Henrique a fim de confirmar o que Pedro estava dizendo. Eu ainda tinha a esperança de que estivesse brincando, mas pelo seu tom de voz percebi que era sério. Não tardou muito e uma batida seca atingiu meus ouvidos. Estavam à porta. Henrique a abriu e então, para minha surpresa, um homem alto e forte adentrou por ela, com seu semblante rústico e ao mesmo tempo belo. Tão belo que me fez remexer na cadeira. Era Lisandro, o homem que me derrubou do cavalo literalmente. Bom dia, saudou ele de maneira séria. Aproximando-se da mesa, apertou a mão de Pedro e começou a pegar os livros que Henrique colocara na mesa minutos antes. Sem entender, olhei para os meus irmãos em busca de respostas. Bel, este é Lisandro, nosso administrador. Minha boca se abriu ridiculamente quando Pedro proferiu tais palavras. Acho que não precisamos de formalidades. Ele pode lhe explicar a situação de nossas finanças. E eu espero sinceramente que você, como advogada, possa nos orientar. Estou disposto a pagar seus honorários, mas precisamos de você. Ele olhou de mim para Lisandro e continuou falando. Sei que é inconveniente lhe pedir isso, mas ultimamente não confiamos em ninguém. A notícia de nossa aparente falência tem de ser mantida em segredo. Muitas pessoas dependem de nós. Não queremos alarmá-las. Administrador? Você? Ignorei tudo o que meu irmão havia falado, pois estava olhando fixamente para o rapaz que se sentou na cadeira, que imaginei ser de meu pai, e retirou um óculos do bolso, botou-os e começou a rabiscar um dos livros pretos. Por que a surpresa, senhora? O tom de voz que usou me deixou surpresa. Ele soou tão confuso quanto eu com sua presença ali. Na verdade, senhorita, e eu nunca imaginaria que era o administrador da fazenda, principalmente por seu comportamento na noite anterior. Percebi que meus dois irmãos nos olhavam confusos e então me dirigi a ambos. Este homem me abordou enquanto eu cavalgava pela fazenda, derrubou-me do cavalo e ainda me ameaçou com uma faca no pescoço. Já lhe pedi desculpas, senhorita, redarguiu ele. Só estava realizando minha vigia noturna. Pensei que o seu trabalho fosse administrar nossos bens, mas parece que prefere derrubar mulheres de cavalos a administrar direito. Se fosse um bom administrador, nós não estaríamos nesta situação. Estava visivelmente irritada, era fato. Os três homens me olharam e então Henrique pigarreou e Pedro retomou a palavra, antes que Lisandro pudesse dizer qualquer coisa. Como se Lisandro pudesse conter o nosso pai. Você sabe muito bem que o velho sempre foi cabeça dura. Não foi Lisandro quem gastou ou investiu o dinheiro de forma errada. Na verdade, se você verificar com calma, os balanços estão impecáveis. Papai sabia que estávamos entrando em um buraco sem saída.
Ele caminhou até a janela e, sem olhar para nós, continuou. Mas parece que o velho Magalhães não estava se importando muito com isso. A culpa não é de ninguém, Bel. Nós só queremos sua ajuda, pois parece que temos uma dívida muito alta a pagar, mas não temos o dinheiro. Então, pensamos que você poderia estudar o caso e nos aconselhar. Temo que possamos perder a fazenda. Henrique falava com uma maturidade invejável. Tentei, por causa disso, manter a calma e ouvir o que tinham a me dizer. Acalme-se, Henrique, disse, tentando raciocinar rapidamente. Ninguém pode tomar a fazenda assim facilmente. Existe uma série de opções até chegar aos bens. E a fazenda é um bem de família. Não tenho muita experiência nessa área, mas não pode responder pela dívida se for o único bem que papai tem. Bem, interrompeu-me Lisandro, se a senhorita me permite falar. Revirei os olhos. Até tinha me esquecido de sua presença na sala. Seu pai acumulou nos últimos 20 anos uma dívida de cerca de 2 milhões de reais. Sim, 2 milhões. Jerônimo, o homem que ligou para você, é o contador. Tenho tido muitas reuniões com ele e, bem, parece que agora não há mais saída. O banco precisa receber os empréstimos que, devo informar, são mínimos, perto da dívida real. Seu pai não deve somente ao banco. Ele retirou de dentro de uns livros alguns papéis de tonalidade amarela. Ele deve várias letras a outro grande fazendeiro, como sabem. Paciência não é uma virtude de Gregório de Azevedo. E por isso me admira que ele ainda não tenha executado a ação de pagamento, já que todas estas promissórias estão vencidas e com juros reajustados de anos acumulados. Papai deve a Gregório? Isso é surpresa para mim, comentou Pedro um pouco transtornado. Sim, eu achei estas promissórias no meio de uma caixa de papéis. Parece que seu pai estava tentando enterrá-las no meio de outras contas a serem pagas, explicou Lisandro, olhando para cada um de nós. Estas são as segundas vias. As originais, com certeza, devem estar com Gregório. Quanto ele deve a este homem? Todos sabem que é um crápula. Se puder sugar até o último centavo das pessoas que lhe devem, ele o faz. Pedro pareceu agitado, e eu somente escutava naquele momento, pois minha mente estava dando muitas voltas ao fazer tantas conexões ao mesmo tempo. Eu havia ido embora há muito tempo, mas jamais esqueceria aquele nome. Era um tanto impossível esquecer um membro da família do noivo que papai me arranjou. Na verdade, não era possível esquecer o noivo. Velhas lembranças vieram à tona, e tudo o que eu conseguia focar era o rosto sorridente de Ricardo de Azevedo, no dia em que, obrigada, aceitei o seu pedido de casamento. Azevedo não é o pai do meu ex-noivo? Minha pergunta estava completamente fora de contexto e meus irmãos me olharam espantados. Sim, Gregório tem 2 filhos. O mais velho, Ricardo, era para ser o seu marido. Pedro parecia ter feito uma descoberta extraordinária, mas eu estava nervosa. Pelo que Lisandro nos dizia, papai já devia para aquele homem antes de tratar o casamento. Logo, por que fazia tanta questão em me casar com Ricardo, sendo que o pai dele lhe cobrava juros altíssimos? Aquilo soava muito estranho para mim. Não sabia dizer em que sentido, mas soava. Então, lembrei-me de que nossas famílias costumavam ser amigas.
Eu até mesmo tinha comparecido ao funeral da mãe de Ricardo. Pensar nisso me fez questionar se os juros não tinham subido após minha fuga, o que me deixou bastante preocupada. Em uma terra onde os homens faziam sua própria lei até pouco tempo, tudo era possível. Ficamos discutindo a situação da fazenda durante muito tempo, tanto tempo que eu já estava me sentindo sufocada. Eram muitas informações para um só momento. Eu estava ainda bastante cansada, com o braço dolorido da queda do dia anterior e com dificuldade em prestar atenção devida aos fatos. Tudo o que diziam não soava coerente para mim. Tentavam traçar planos para diminuir os gastos e aumentar a produção de todos os setores da fazenda, mas, em minha opinião, 16 anos não foram suficientes para que essa mudança acontecesse. Logo, um ano também não faria diferença alguma. Precisamos que consiga um prazo para quitarmos a dívida sem precisarmos vender parte da fazenda. Estou esperançoso de que a safra deste ano será melhor. Usamos sementes de melhor qualidade e investimos muito no cuidado da plantação. Também houve progresso nos outros setores da fazenda. A animação de Lisandro me deixava perplexa. Ele só podia estar brincando comigo. Não me contive e comecei a expor tudo o que estava segurando até então. Eu não sei porque querem um prazo, sério. Vocês acham mesmo que vão conseguir pagar essa dívida de anos assim, em um piscar de olhos? Espantei-me com o meu jeito de falar, mas era preciso dar a eles um choque de realidade. Posso conseguir no máximo um ano, mas de que serviria? A fazenda já não é próspera há muito tempo. Não se pode mudar esta realidade da noite para o dia. Estava praticamente gritando. Por isso tentei ponderar o tom de voz. Sem falar que é o seguinte, meus caros, nós podemos conseguir este prazo se negociarmos diretamente com Gregório. Agora, se ele entrar com execução de título extrajudicial, que é o que ele fará, já que tem as promissórias assinadas por nosso pai, ele pode até exigir o pagamento à vista. O máximo que pode acontecer é pedirmos o parcelamento da dívida, mas somente se conseguirmos pagar 30% do valor. Aí, temos direito de que o restante seja parcelado em 6 vezes. Nós vamos conseguir. A confiança extrema de Lisandro me fez relaxar a postura. Ele parecia acreditar realmente no que estava dizendo e empenhado em cumprir o que dizia naquele momento. Apenas nos ajude com essa parte legal e o resto nós faremos. O olhar que ele dirigiu a mim foi severo e ao mesmo tempo carregado de mistério. Senti as pernas trêmulas e borboletas se formarem no estômago. Dei um longo suspiro e disse, tentando soar o mais calma possível: farei o possível. Sem delongas, lancei um olhar para cada um deles e saí do escritório. Não aguentava mais ficar na mesma sala que Lisandro, ou Pedro, ou Henrique. Estava me sentindo sufocada diante deles. Sabia que meus irmãos ficariam se questionando sobre minha atitude, mas naquele momento não importava nada, importava. Afinal, as intenções deles também não estavam claras para mim.